Som. Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Como é bom estar na casa do Senhor. Amém. Queria convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 150. Um salmo de alegria, de louvor ao Senhor. Salmo conhecido. Amém? E diz assim: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamboris e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo o ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Irmãos, vamos entrar no momento do louvor agora. Que possamos deixar as nossas preocupações para fora, que possamos nos entregar nas mãos do Senhor, que possamos usar esse momento para nos lançar na presença dEle. Ele já está aqui essa noite, a presença dEle é real. Que possamos verdadeiramente louvá-lo com tudo que temos e com tudo que somos. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Santo Deus, amado Pai, obrigado a Deus por esse privilégio de estar na Tua casa, Senhor. Senhor, eu te peço que o Senhor venha receber os nossos louvores, ó Deus. Receba, Senhor, cada adoração neste lugar. Obrigado, Deus, pela Tua santa presença neste lugar. Teu Espírito Santo, ó Deus, tenha liberdade aqui, Senhor. Que pessoas aqui sejam transformadas, curadas, saradas. Ó Deus, venha fazer a Tua obra neste lugar. Continue conduzindo esse culto, Senhor. Receba os nossos louvores, abençoe a palavra. Que possamos, ó Deus, não estar aqui para assistir um culto, mas que possamos cultuar ao Senhor, entregar o nosso melhor no Seu altar. E que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. E receba, Senhor, toda a nossa entrega no Teu altar. É o que eu te peço, eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor, igreja. Amém. Paz do Senhor. Tudo certo? Vocês estão felizes? Amém. Vamos louvar o Senhor? Amém. Amém. Louvarei ao Senhor, sempre estará
alegrar no Senhor, porque grandes coisas Ele tem feito em nossas vidas, amém? Vamos lembrar que Ele é o nosso castelo forte. Ele é quem nos protege, é dele que dependemos. Não dependemos de homens, não dependemos de coisas que possamos ter nessa terra, mas Ele é quem nos protege, Ele é quem nos defende, amém?
Aleluia. Jesus se revela a nós todos os dias. Quando abrimos a palavra de Deus, podemos conhecer quem Ele é. E Ele deseja que a gente o busque, prossiga em conhecê-lo cada dia mais, para podermos sermos mais parecidos com Ele, nos aproximarmos dEle, ter intimidade com Ele. Que o desejo do nosso coração seja conhecê-lo e exaltá-lo em nossas vidas, refletir a imagem de Jesus. Quando estivermos com alguém que não o conhece, que essa
essa pessoa possa conhecê-lo através de nós. Que assim possamos ter mais relacionamento com Ele, podermos dizer, declarar quem Ele é. A imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha
Esse é Jesus, o caminho e a vida. Ele é soberano. Ele tem toda a autoridade, toda a supremacia. Ele é da nossa vida o melhor. Ele deve ser o melhor de tudo o que existe ao nosso redor. O nosso prazer, o nosso maior amor. Pois Ele é o Redentor, Ele é o nosso Salvador, princípio e fim. Só a Ele devemos entregar toda a nossa vida. Que a gente possa se lembrar que Ele é Jesus e Ele mora em nós. Ele não é inalcançável, inacessível. Ele deseja se relacionar conosco. Ele deseja nos chamar de amigos, filhos. Ele é soberano. Ele é Jesus, Ele é Deus, Ele é Rei dos Reis. Mas Ele também é humilde. Ele também é pastor e cuida de suas ovelhas. E as ama. E as traz para perto de si. Esse é Jesus. Cada dia mais possamos nos lembrar de quem Ele é e quem Ele deve ser para nós. Nosso tudo. Toda a nossa vida. Da nossa vida, o melhor. Continua falando com teu povo, Pai. Continua falando, Pai, com a tua igreja. Continue nos trazendo para mais perto de ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Passa essa alegria para a pessoa que está do seu lado. Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, amém? Bom estarmos na casa do Pai, bom que você esteja aqui nessa noite abençoada pelo Senhor. Alguns anúncios, rapidamente. Nós temos uma campanha que nós chamamos de campanha do quilo, uma campanha que já existe há muitos anos nessa igreja, onde nós pedimos que cada pessoa que puder traga 1 quilo de um alimento não perecível, né, desses itens que estão projetados aí nessa lista, para nós podermos socorrer as famílias que estão cadastradas, principalmente durante e depois da pandemia. Muitas famílias estão passando momentos difíceis, financeiramente falando, e a sua participação, a sua oferta, a sua doação em mantimentos tem nos ajudado a montar as cestas básicas e socorrer essas famílias. Então, continuo pedindo a sua ajuda para que você continue participando dessa campanha. Pastor, como é que eu faço? Quando você for ao supermercado, lembre-se da campanha do quilo, acrescente as suas compras, pelo menos um item dessa lista e traga para a igreja. Você pode trazer no culto, quando você vier, ou durante a semana. Nós temos funcionários aqui trabalhando e vão estar recebendo a sua doação. Amém, irmãos? Então, não deixe de participar. Graças a Deus, nós estamos conseguindo socorrer todas as famílias que estão cadastradas e precisando da ajuda, mas só estamos conseguindo fazer isso por conta da sua ajuda. Amém? Então continuamos contando
com a ajuda de todos vocês. Durante a semana, a igreja também está aberta, toda terça e quinta-feira, sempre às 7h30 da noite. Terça-feira, nosso culto de oração e intercessão, onde sempre temos uma meditação bíblica, e estamos meditando na carta de Paulo aos Colossenses, e quinta-feira estamos estudando o livro de Provérbios. Então, faça planos para estar na igreja também durante a semana, para você se alimentar da palavra, para você poder estar na presença de Deus. Posso ouvir um amém? Então, terças e quintas, 7h30 da noite. Terça-feira, culto de oração, e quinta-feira, o nosso culto público. Nós, ao final do culto, nós temos uma cantina funcionando lá atrás, você pode dar um pulinho lá, fazer um lanche. Nós temos um bazar funcionando, e eu quero, mais uma vez, agradecer a todos que, ao longo desse pouco mais de um ano, têm nos ajudado com o bazar. O bazar nasceu de uma necessidade de nós fazermos uma reforma na fachada da igreja, né? E nós não tínhamos os recursos na época, então Deus colocou essa estratégia no nosso coração, e a gente fez o bazar, e conseguimos reformar a fachada da igreja para a glória do Senhor. Mas aí, quando a gente ia fechar o bazar, as irmãs: pastor, não fecha não, deixa o bazar aberto que está sendo bênção. E a gente vem ao longo desse ano com o bazar funcionando, mas a partir de agora a gente vai deixar de receber as doações para o bazar, e a gente vai vender o que está aí, né? Cremos que cumpriu o seu propósito, e muito bem cumprido. E por isso estamos fazendo uma promoção hoje. Qualquer peça que estiver em cima das mesas, você vai pagar apenas R$10. Amém? Apenas R$10. Eu vi que de manhã o bazar ficou cheio de gente lá, procurando coisas para comprar. Então, à noite continua a promoção. Qualquer peça que estiver em cima das mesas, você vai pagar apenas R$10, tá bom? Nós estamos com as inscrições para o Retiro dos Jovens abertas. Já estamos aí caminhando para o limite de vagas, né? Então, eu creio que daqui a pouco não teremos mais vagas disponíveis. Então, se você ainda não inscreveu o seu filho ou a sua filha para o Retiro dos Jovens, que vai acontecer ano que vem, faça logo a inscrição dele, tá bom? Nós estamos cobrando, o valor é o mesmo, nós só temos dividido pela quantidade de meses restantes. Então, se você fizer a inscrição em novembro, serão 4 parcelas de R$150. Se você já fez a inscrição do seu filho ou da sua filha, não esqueça de manter o pagamento em dia, porque nós também estamos pagando o sítio, tá bom? Onde vai acontecer o retiro. Nós conseguimos voltar com o trabalho do Ministério Luz na Noite. É um trabalho que a gente tem, que leva socorro e a palavra de Deus para pessoas que estão vivendo em situação de rua, né? Ainda vamos ter uma última saída no ano, não é isso, Júlio? Teremos a última saída agora em dezembro. Os irmãos e as irmãs, eles pegam tudo que a gente arrecada, né? E fazem um alimento também para levar. Então a gente sai para a rua uma vez por mês para socorrer as pessoas que estão vivendo na rua, com alimento, com as doações da igreja e principalmente com a pregação do Evangelho, porque essas pessoas também precisam ouvir a palavra de Deus, amém? Então, se você quiser participar do trabalho, procure o diácono Júlio, ele vai dar toda a orientação a você para que você possa entrar para o ministério e também ser útil na obra de Deus. Mas você também pode participar contribuindo, doando. Nós temos essa lista de material que a gente recolhe todo mês e que a gente leva para as pessoas que estão vivendo na rua, que são o quê? Cobertores, casacos, meias, absorventes femininos, né? As mulheres precisam, roupas íntimas masculinas e femininas e blusas e bermudas masculinas também. Então, se você já quiser trazer a sua doação, a sua contribuição em forma de material, você já pode ir trazendo, a gente vai estar separando tudo, porque no mês de dezembro a gente vai estar saindo para levar essa doação para as pessoas que estão vivendo na rua. E também estamos retomando o trabalho com o abrigo infantil, né? Nós já fazíamos esse trabalho antes da pandemia, ele foi interrompido por causa da pandemia, mas graças a Deus estamos retomando, e no próximo sábado os irmãos e as irmãs estarão indo lá.
nós sempre contribuímos, antes da pandemia, com leite, e a gente conseguiu, o diácono Júlio conseguiu ir falar com a diretora do abrigo, e mantivemos a mesma contribuição que a gente fazia. Então, se você puder participar trazendo leite integral, obviamente, porque é para crianças, mas você pode trazer leite em caixinha, ou aqueles saquinhos de leite em pó, tá? Tudo isso a gente vai estar separando, para no próximo sábado estar levando ao abrigo. Então, como eu tenho falado sempre, se você puder identificar as suas doações, porque a gente tem 3 frentes agora de ajuda social. A gente tem a campanha do quilo, que é o material que a gente recolhe para montar as cestas básicas. A gente tem o Luz na Noite, que é o material que a gente recolhe para levar para as pessoas que estão vivendo na rua. E a gente tem o abrigo agora. Então, se você puder identificar, vai nos ajudar a separar esse material para poder levar na saída dos ministérios. Posso ouvir um amém? Então, nos ajude, contribua, participe. Pastor, eu além de doar, eu quero participar do trabalho também. Procure o diácono Júlio. Ele está coordenando o Luz na Noite e ele está coordenando o Ministério do Abrigo Infantil também. Então, procure o diácono Júlio, converse com ele para que você possa participar. E como eu disse, você pode participar doando e você pode participar trabalhando. E toda a ajuda é muito bem-vinda. Posso ouvir um amém? Então, se você quiser trabalhar em um desses ministérios, procure o diácono Júlio, fale com ele, ele vai te dar todas as informações. Irmãos, a partir de amanhã, nós vamos começar uma campanha de jejum e oração, todos os dias aqui na igreja, de segunda a sexta-feira, esta semana inteira, começa amanhã e termina na sexta-feira. A igreja vai estar aberta, eu vou estar aqui todos os dias, a partir das 9 horas da manhã, e nós vamos estar orando e jejuando pela nossa igreja. E eu convido a todos aqueles que quiserem estar presentes, que estejam aqui conosco, todos são muito bem-vindos. Pastor, eu não vou poder estar presente, porque eu vou estar trabalhando, mas eu queria entrar também nessa campanha de jejum, mesmo que eu não possa estar presente. Eu posso? Sim, é claro que pode. Você pode nos ajudar com jejum e oração. Pastor, eu gostaria muito de estar presente, mas eu não posso fazer jejum por questões médicas, não tem problema. Venha para essa campanha. Se você puder vir em jejum, melhor. Se você não puder, venha da maneira que você puder, porque eu tenho certeza que vai ser bênção na vida de muitas pessoas. Amém? Então, a partir de amanhã, às 9 horas da manhã, nós vamos estar começando esta campanha de uma semana de jejum e oração pela nossa igreja. Antes de passar para a programação de dezembro, que eu tinha falado na semana passada, que eu ia falar hoje, quero lembrar aquelas pessoas que não fizeram cadastro de membros na igreja para procurar o diácono Eduardo Marques, tá? Pastor, mas eu já sou membro dessa igreja aqui desde a época do pastor Hugo. Glória a Deus por isso. Mas eu expliquei que em 2018, o computador da igreja deu um problema e o arquivo foi perdido. E em 2019, nós fizemos um recadastramento dos membros, e muitas pessoas fizeram, mas algumas pessoas não fizeram o recadastramento. Aí todo mês, quando a gente joga lá a lista dos aniversariantes do mês, volta e meia alguém fala assim: pastor, meu nome não está lá. Se o seu nome não está lá, é porque você não está no cadastro de membros, que é da onde nós tiramos as informações. Então, se você não fez o recadastramento em 2019, quando a gente fez esse movimento, procure o diácono Eduardo Marques, pegue a ficha de membro com ele, preencha e traga de volta, que a gente vai estar atualizando o seu cadastro, tá bom? Nossa programação para o mês de dezembro. Essa informação eu dei de manhã, mas vou dar uma agora que eu não dei de manhã, porque de manhã nós não tínhamos ainda fechado o último café da manhã do ano. E graças a Deus nós estamos planejando para o dia 18, não é isso? Dia 18 de dezembro, no culto de domingo de manhã, vamos fazer um último café da manhã de comunhão e toda a igreja está convidada. Sempre que fazemos é uma grande bênção e queremos fazer este último café da manhã do ano. Se você puder nos ajudar,
com doações, com contribuições, te procura, Eduardo. Abraão, procura Abraão. Abraão está lá atrás, nosso ministro. Procura o Abraão, né? Ele está sempre na cantina, está sempre trabalhando aí. E ele vai estar com uma lista anotando o que você pode trazer. E a gente vai estar fazendo este último café da manhã, então, no dia 18 de dezembro, antes do culto da manhã, tá bom? Então, já estamos nos preparando para isso. No domingo, dia 25 de dezembro, e esse ano vai cair num domingo, tanto o dia 25 como o dia 1º de janeiro. Então, a gente vai fazer uma mudança nos horários da igreja. Tá? E depois a gente vai fazer uma arte para fazer a divulgação, mas eu já estou anunciando desde hoje de manhã. Então, presta atenção. Como no dia 24, que vai cair no sábado, a maioria das famílias se reúnem e passam o Natal juntas, às vezes se reúnem até mais tarde, nós não vamos ter o culto no domingo de manhã, dia 25, para que você possa ter comunhão com sua família. Então, o culto de domingo, do dia 25 pela manhã, ele não vai acontecer. Mas nós vamos ter o culto da noite, onde nós vamos apresentar o nosso musical de Natal. Não sei se já tem a arte aí para colocar. Tu Porém, não é isso? Tu Porém é o nome do nosso musical de Natal. Então, toda a igreja está convidada para o dia 25 de dezembro, está aí a arte, dia 25 de dezembro, às 18h30. Então, não vamos ter o culto da manhã, mas vamos ter o culto da noite, sendo que o culto vai ser o nosso musical de Natal. E nos ajude a convidar pessoas. Talvez seja uma excelente oportunidade para trazer a sua família, né, que estará na sua casa passando o Natal, e você pode convidá-los para vir para a igreja para assistir esse musical de Natal. E eu não tenho dúvidas que irá falar a muitos corações nesse dia, amém? Então, coloque aí na sua agenda, dia 25 de dezembro, nosso musical de Natal, às 18h30. No sábado, dia 31 de janeiro, todos os anos, nós fazemos o nosso culto da virada. E esse ano vamos fazer novamente, no dia 31 de janeiro, às 9h30 da noite. E quando for à meia-noite, estaremos participando da Santa Ceia e rompendo o ano novo aqui na igreja, como a gente faz todo ano. Amém, irmãos? Então, coloque aí na sua agenda, dia 31 de dezembro, às 9h30 da noite. Vamos estar aqui começando o nosso culto da virada. E aí, por conta do culto da virada, que vamos passar da meia-noite aqui da igreja, nós estamos suspendendo os cultos de domingo no dia 1º. Não vamos ter nem o culto de domingo de manhã, nem o culto de domingo à noite, no dia 1º de janeiro apenas. Segunda-feira em diante, nossa programação vai voltar aos horários normais, tá bom? Então, dia 18, café da manhã. Dia 25, não teremos culto de manhã, vamos ter um musical às 18h30. Dia 31 de janeiro, nosso culto, 31 de dezembro, nosso culto da virada às 9h30 da noite. E dia 1º, então, não teremos cultos na igreja. Tá bom, meus irmãos? Esses são os nossos anúncios principais. Quero saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Já sei que temos 3 visitantes ali, amigos queridos que estão nos visitando hoje. Muito alegre em recebê-los aqui. Mas se tiver mais alguém, só preciso que você levante sua mão para receber uma lembrança da nossa igreja. Quem estiver perto, nos ajude a receber nossos visitantes. Amém? Dê uma boa noite especial. Mais alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Isso, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Como é que nós recebemos, igreja, nossos visitantes? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Irmãos, vamos passar ao nosso momento de oração. A igreja foi chamada pelo próprio Senhor Jesus de casa de oração. E este é um lugar onde você tem liberdade para orar. Nós temos algumas pessoas que estão passando momentos difíceis, estão enfermas, né, como é o caso do senhor Tadeu, pai da Michele, que foi diagnosticado com hidrocefalia, e a gente tem orado por ele. Temos orado pela Sara, filha da Claudinha, que
entrou em trabalho de parto prematuro, com 6 meses de gravidez, e Deus agiu de uma forma milagrosa, e ela agora já chegou ao 8º mês de gravidez, para a honra e glória do Senhor. E eu estava falando com a Cláudia, a Sara é a única grávida que a gente quer que a criança não nasça. Ela tem que ir o mais longe possível com essa gravidez, porque geralmente é o contrário, fica todo mundo ansioso para a criança nascer logo, né? A Sara não, tem que chegar o mais longe que puder. E nós estamos orando, e Deus tem dado graça a ela e ao seu bebê que está no ventre. Estamos orando pelo Sérgio, esposo da Vânia, que sofreu um acidente de moto, e eu estive conversando com ele, e ele falou: pastor, eu nasci de novo. E ele vai estar aqui, ele falou: eu quero estar na igreja contando o testemunho do livramento que Deus me deu, né? Foi realmente um livramento sobrenatural, mas eu não vou adiantar nada, eu vou deixar para quando ele estiver alta do hospital, ele vai vir aqui, vai contar o testemunho dele, mas vamos continuar orando por ele. Ele ainda está internado no Lourenço Jorge, né? E ainda sobre alguns cuidados, mas cremos que logo, logo ele irá para casa em nome de Jesus. Carminha pediu oração pela sua nora, né? Vamos orar por ela também. Cadê Carminha? Daniele, né? Vamos orar pela Daniele, para que o Senhor a abençoe. Ela não tem passado bem, que o Senhor possa fortalecê-la, em nome de Jesus. E temos alguns irmãos e irmãs também com Covid, foram diagnosticados com Covid. Meus irmãos, vamos dobrar os nossos joelhos. Eu vou desligar o microfone, você vai ter a oportunidade de orar, e daqui a pouquinho nós vamos orar juntos, em nome de Jesus. Santo Deus, prostrados diante de Ti, Senhor, nós nos curvamos diante da Tua grandeza e da Tua autoridade, Pai. Nós oramos, Senhor, e entregamos os nossos pedidos em Tuas mãos, ó Pai, pois sabemos que em Ti está todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Senhor, nós Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha responder a cada clamor, a cada súplica, ó Pai, que está sendo feita neste momento. Nós, Senhor, precisamos de Ti, ó Pai. Assim como a corça suspira pelas águas, assim o nosso coração anseia por Ti, ó Pai. Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito, Senhor, e nos concede, ó Pai, conforme a Tua vontade,
nos concede, Pai, aquilo que está sendo pedido, Senhor. Pai, para aqueles que estão enfermos, ó Deus, que haja cura. Para os que estão, Senhor, sofrendo, Pai, com algum problema no casamento ou na família, Senhor, que Tu venhas a restaurar os relacionamentos em nome de Jesus, ó Pai. Para aqueles que estão sofrendo com depressão e crise de ansiedade, ó Pai, que o Senhor venha restaurar a paz, Senhor, na vida, no coração de cada um, em nome de Jesus, ó Pai. Nós colocamos, ó Deus, todos os pedidos em Tuas mãos, ó Deus, os nomes que foram mencionados, ó Pai. Nós cremos num Deus de milagres, ó Deus, e por isso oramos, e por isso clamamos, e por isso pedimos, ó Deus. Pois sabemos, ó Pai, que não há impossíveis para Ti, Senhor. Pai Santo, nós nos dobramos diante de Ti, Senhor, porque ao dobrar os joelhos, dobramos também o nosso coração, ó Pai. Reconhecendo a Tua autoridade, reconhecendo que os céus dominam sobre nós, ó Pai. Senhor, cumpra em nós o Teu querer, cumpra em nós a Tua vontade, Senhor. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, ó Pai. Te louvamos e Te bendizemos, em o nome santo e precioso de Jesus Cristo. Que toda a igreja do Senhor diga amém. Você pode se sentar. Amém. Vamos passar, irmãos, ao momento do ofertório. Momento que também faz parte do nosso culto ao Senhor. Momento onde Deus nos permite abençoar a sua casa, através dos nossos dízimos e ofertas. As irmãs vão passar com os envelopes. Nós temos 2 envelopes, um envelope em branco para dízimos e ofertas e um segundo envelope que nós sempre fazemos em novembro e dezembro para ajudar no pagamento das despesas extras de 13º, encargos trabalhistas, que é um envelope carimbado escrito Meu Presente Louvor. Pastor, quanto que tem que dar? Aquilo que Deus tocar no seu coração, aquilo que o Senhor tocar em você, para que nós possamos honrar esses compromissos extras de final de ano. Nós temos os diáconos também com a maquininha, se alguém precisar é só levantar a mão, senão nós temos as contas com a chave Pix. Muitos hoje preferem transferir diretamente para a conta da igreja. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente, amém? Se você tem o seu envelope já preparado, traga até o altar do Senhor. Eu quero apertar a sua mão e pedir que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém? Pode trazer. Amém. Se você estiver terminando de preencher, pode trazer. Se não, nós temos o segundo momento, onde as salvas vão passar e você pode colocar a sua oferta. Vamos ficar de pé todos. Segure em mãos a sua oferta. Vou orar pelos dízimos e ofertas trazidos ao altar e também pela oferta que está nas suas mãos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela fidelidade do Teu povo. Obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos ajudado a honrar com os compromissos da Tua casa. E nós também queremos Te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem suprido o pão de cada dia. Nada tem nos faltado, Senhor, e por isso nós somos gratos a Ti.
Senhor, abençoa cada lar aqui representado, ó Pai, com a Tua provisão. Nós Te louvamos e Te bendizemos, em nome de Jesus, e que toda a igreja do Senhor diga amém. Você pode sentar, enquanto nós passamos as salvas, vamos louvar o nome do Senhor. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Nós estamos expondo a carta de Paulo aos Efésios. Se você quiser ver alguma das mensagens que nós já fizemos até agora, nós temos nosso canal no YouTube, que você pode ir lá, se você faltou alguma. Nós, na semana passada, falamos sobre o lar cristão, sobre a ótica do marido e a mulher, estamos seguindo o texto, e hoje vamos continuar falando sobre o lar cristão, mas falando de filhos e pais. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Amém? A palavra do Senhor diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Oremos. Pai querido, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações, que o Senhor continue nos dando entendimento, que o Senhor possa anular a minha carne, Pai, para que o que for falado seja apenas da Tua vontade. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, e que toda a igreja do Senhor diga amém. Está com a microfoniazinha aí, se puder dar uma olhadinha, por favor, na mesa.
Gente, está frio aqui dentro, como é que está? Tá? Quem acha que está com frio aí? Ih, bastante gente. Faz o favor, Eduardo, dá uma reguladinha no ar, por favor. Queridos, nós, como eu disse na semana passada, nós falamos sobre o lar cristão, marido e mulher, né, tocando na questão da submissão da mulher e da liderança do homem, entendendo alguns princípios que Paulo vem trazendo aqui, e à luz da palavra de Deus, mostramos que isso vem desde Gênesis capítulo 3, desde a queda do primeiro casal, onde uma das coisas que Deus disse à mulher é que ela daria à luz, né, com dores de parto, e que o seu desejo seria governado pelo seu marido. Então, isso nós falamos na semana passada. Hoje nós vamos continuar expondo a carta de Paulo aos Efésios, falando sobre a questão do relacionamento entre pais e filhos. Nós vimos também que Paulo está trazendo à igreja de Éfeso nada mais, nada menos do que foi ensinado do Antigo Testamento. Assim como Paulo trouxe no trecho da carta que nós vimos na semana passada, Paulo foi lá atrás e buscou o que já havia sido ensinado através do livro de Gênesis. Agora Paulo está trazendo o que foi ensinado lá em Êxodo, dentro dos 10 mandamentos. Ou seja, um dos mandamentos é que os filhos devem honrar pai e mãe para que tenham vida longa sobre a terra. Então Paulo não está trazendo nenhuma novidade, mas Paulo está orientando a igreja para que os relacionamentos familiares dentro da igreja sejam saudáveis, porque, meus queridos irmãos e irmãs, a igreja é formada de quê? De famílias. Então, a família é a base da igreja. O apóstolo Paulo entendia isso, e ao entender isso, ele passou a ensinar a igreja para que as famílias da igreja estivessem saudáveis. Por isso ele fala do relacionamento entre marido e esposa, e agora está falando sobre filhos e pais, e depois ele vai falar de servos e servas, e a gente vai entender como que isso tem a ver também com a família. Mas Paulo estava preocupado com a família, porque ele sabia que famílias saudáveis são um sinal de uma igreja saudável. Então, os filhos devem obedecer aos pais. Isto é bíblico, isto vem do Antigo Testamento, né? Lá em Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos, você vai encontrar este princípio, este mandamento estabelecido por Deus. Agora, os filhos devem obedecer aos pais. Agora, aonde eles têm que aprender isso? Aonde eles devem aprender a obedecer os pais? Aonde começa esse ensinamento? Aonde? Em casa. Nós precisamos entender o que Paulo está dizendo. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe. Aí ele está mencionando Êxodo capítulo 20, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas trate de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Aonde começa o ensinamento dos nossos filhos? Em casa. Precisamos entender que os pais precisam se empenhar na educação dos seus filhos. O problema é que hoje muitos pais estão tentando terceirizar essa responsabilidade. Ensinar, educar filhos é uma responsabilidade dada por Deus a quem? Aos pais. E Deus irá cobrar de nós essa responsabilidade. Posso ouvir um amém? Não, Deus não deu essa responsabilidade para que nós venhamos a terceirizá-la. Pastor, eu não estou entendendo o que o senhor quer dizer com terceirizar a educação ou o ensino dos filhos. Eu vou dar alguns exemplos.
Algumas pessoas querem que os avós eduquem os filhos. E aí os filhos passam a maior parte do tempo com os avós. E os pais acham que com isso os avós farão o trabalho que é deles. Meu querido irmão, minha querida irmã, avô e avó não educam filhos. Não educam, só estragam. E esse é o papel dos avós. Se você acha que os avós vão educar os filhos, não vão. O avó já tem outra função. O avó já está no outro nível. Então, você não pode achar que os avós vão ser os responsáveis pela educação dos seus filhos, porque não serão. Podem ajudar e ajudam muito, amém? Mas não é a responsabilidade deles. A responsabilidade é sua. Posso ouvir um amém? Outro exemplo. Quantos pais estão terceirizando a educação dos seus filhos para o celular? E cada vez mais nós vemos crianças muito pequenas com o celular na mão. E eu vejo a destreza que as crianças têm. Você, por exemplo, vai ver um vídeo no YouTube, geralmente o que aparece primeiro é o quê? Anúncio, né? E aí lá no finalzinho tem uma barrinha assim, pular o anúncio. Confesso que no início aquilo para mim era estranho. Outro dia eu estava vendo um garotinho pequenininho, ele começava o vídeo e já ficava lá, pulando o anúncio. Falei, caramba, o garoto já sabe até, não sabe nem ler, mas já sabe pular o anúncio. Por quê? Porque os pais estão colocando a internet, o YouTube, o celular, muito cedo na mão dos filhos. Para quê? Para distrair a criança, porque aí eu não tenho trabalho. Meus irmãos, a maioria aqui bate um pouco com a minha idade. Poucos são os que são mais novos que eu. Quando você ia comer fora com seu pai, tinha celular? Tinha ou não? E você fazia bagunça? Fazia? Duvido. Por quê? Porque senão o coro cantava. Você não tinha celular para ficar se distraindo enquanto os pais comiam, não. Aliás, a refeição, a ida a um restaurante, comer fora, já era um processo educativo. Porque ali, os seus pais já começavam a dizer, olha, nós vamos para o restaurante, a mãe fazia muito isso, né? Nós vamos para o restaurante, você vai sentar e você vai comer o que o seu pai escolher. Estou mentindo? E quando chegar a comida, não quero cara feia. E se comporte, porque se não se comportar, em casa a gente conversa. Eu estou mentindo, gente? Então, o processo era educativo. Você já ia para o restaurante e você aprendia a comer em público. Hoje em dia, a criança, eu já vi criança dando tapa na mãe de pai, dentro de restaurante. Por quê? Porque foi mexer no celular. Filhinho, a comida chegou, me dá aqui o celular. Tomou um tapa na mão. Então, meus irmãos, nós não podemos terceirizar a responsabilidade que é nossa. A responsabilidade de educar não é dos avós. A responsabilidade de educar não é do celular, do YouTube ou da internet. A responsabilidade de educar não é da escola. Muitos acham que a escola tem que dar educação, a escola tem que transmitir conhecimento. Ele vai para a escola aprender matemática, geografia, história e por aí vai. Mas educação é dentro de casa. É responsabilidade dos pais. E também não é responsabilidade da igreja. Vou mandar meu filho lá para a igreja da criança, que lá as tias vão ensinar eles a ser educados. Não. As tias estão lá para ensiná-los a palavra de Deus. Educação é aonde? Casa. Em casa. Então, meus irmãos, Paulo está chamando a igreja de volta à verdadeira responsabilidade dos pais. Paulo está dizendo à igreja em Éfeso, tenham cuidado,
Já desde o Antigo Testamento, Deus está falando da importância de honrar pai e mãe, e os seus filhos não vão honrar vocês se vocês não os ensinarem. Então, meus irmãos, a escola não educa, a internet não educa, os avós não educam, a igreja não educa. A educação é responsabilidade dos pais. E se você fugir dessa responsabilidade, Deus vai cobrar isso de você. Deus vai cobrar isso de você. Quando alguém fala para você, puxa, seus filhos são educados, isso mostra o resultado do seu trabalho. Isso mostra o resultado do quanto você levou a sério a sua responsabilidade. Da mesma forma, quando as pessoas não falam, mas percebem a falta de educação dos seus filhos, isso também é o resultado do nosso trabalho. Então nós não podemos terceirizar aquilo que Deus deu a nós. Essa responsabilidade é nossa. E Paulo continua dizendo a importância disso, porque aqui no texto ele fala: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, por isso é justo, no versículo 1. No versículo 2, ele lembra do mandamento lá de Êxodo: honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E no versículo 3, ele meio que amplia a visão lá de Êxodo. Ele diz: por que isso é importante? Por que entender a responsabilidade é importante? Por que dar educação aos filhos é importante? Por quê? Paulo diz aqui no versículo 3, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre quem? Sobre aonde? A terra. Meus irmãos, se você quer ter uma vida abençoada, se você quer ter uma família abençoada, se você quer ter filhos abençoados, você não pode negligenciar a sua responsabilidade. Paulo está citando o mandamento, dizendo que o que valia na antiga aliança também vale na nova aliança, sendo que na nova aliança alcança uma obrigação ainda maior, porque agora tudo que nós fazemos aponta para o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. E quando você leva a sério a responsabilidade de ensinar o seu filho, a educar o seu filho, você também levará a sério a importância de ensiná-lo a respeito do Cordeiro de Deus. Quando você leva a sério o seu compromisso, a sua responsabilidade de educar o seu filho, você também levará a sério a tarefa de ensiná-lo acerca de quem é Jesus na vida dele. E disso depende não somente a vida inteira, porque Paulo está dizendo para que ele tenha uma vida longa e uma vida boa sobre a terra, mas disso também depende toda a eternidade. Porque se tratando de Cristo, nós estamos falando de uma vida eterna. Uma vida eterna na presença de Deus, ou uma vida eterna longe da presença de Deus. Então, não se trata apenas de educar seus filhos, mas se trata também de ensiná-los a respeito de Jesus. De ensiná-los quem é Jesus, e eu ensino falando a respeito de Cristo, mas eu ensino também vivendo como Cristo, sendo um imitador dele. Eu ensino meus filhos a serem cristãos, sendo um cristão de verdade, sendo uma pessoa íntegra, honesta, fiel, sendo uma pessoa que se desvia do mal. Ora, eu já falei aqui algumas vezes, se você quer que o seu filho leia a Bíblia, você tem que ler a Bíblia primeiro. Posso ouvir um amém? Se você quer que o seu filho seja um homem ou uma mulher de oração, você e eu temos que ser um homem ou uma mulher de oração primeiro.
Porque se o seu filho não vê você orar, se o seu filho não vê você ler a Bíblia, ele não vai fazer essas coisas também. Porque os pais são a referência. Os pais são o modelo que os filhos vão seguir. Então, não se trata de uma obediência cega, mas se trata de uma vida amorosa em nossas relações. O que Paulo está ensinando aqui é precioso demais. Paulo não está dizendo, obedeçam porque eu estou mandando. Não, Paulo está dizendo, obedeçam porque isso vai fazer bem a vocês. Você entende isso? Paulo está dizendo, não, vocês não têm que obedecer só porque eu estou falando. Vocês precisam fazer isso, porque disso depende a vida sua e dos seus filhos. Para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. Paulo está ensinando então a igreja que se nós aplicarmos a palavra de Deus em nossas vidas, não por obrigação, mas por amor a Deus, nós vamos experimentar este amor na nossa casa, na nossa família. Não se trata em fazer por obrigação, mas se trata em fazer porque estamos entendendo que a nossa família depende do nosso esforço, depende do nosso empenho. E se você ouvir esse chamado, e se você atender esse chamado, a sua família será uma família abençoada por Deus. A sua casa será uma casa abençoada por Deus. O seu lar será um lar abençoado por Deus. Posso ouvir um amém? E por consequência, a igreja será uma igreja abençoada. E aí Paulo chega no versículo 4. Pais, não provoquem os seus filhos a ira. Mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Para que os nossos filhos nos honrem, para que os filhos aprendam a honrar os seus pais, os pais precisam aprender a não provocar os filhos a ira. Para que os nossos filhos possam aprender a honrar os pais, Paulo está dizendo que os pais não podem ou não devem provocar os filhos a ira. Pastor, como eu provoco o meu filho a ira? Quais são as coisas que os nossos filhos reclamam a nosso respeito? Hã? Que silêncio. Seu filho nunca reclamou de você? Seu filho nunca falou nada a respeito de você? Eu sei que tem filho que está do lado do pai que não pode falar nada, né? Se falar já leva um beliscão. Normalmente, quais são as questões que os filhos levantam de queixas, de reclamações? E aí, meus irmãos, nós temos que fazer a meia-culpa. Uma das coisas que traz ira ao coração dos filhos é quando, por exemplo, nós menosprezamos o tempo que deveríamos ter com eles. Meus queridos irmãos e irmãs, nós precisamos entender que a família, ela é preciosa para Deus. E nada pode roubar o tempo de qualidade que nós precisamos ter com os nossos filhos.
Eu sei que às vezes você vai estar cansado, você vai estar sobrecarregado, talvez um dia de trabalho foi muito intenso, você está com contas para pagar e muita coisa na cabeça, e aí você chega em casa, né, toma aquele banho, senta no sofazão, liga a televisão, e fala assim, agora eu vou relaxar. Aí de repente quem é que chega? O filho, ou a filha. Papai, vamos conversar. Aí o que você fala? Papai está cansado. Mamãe está ocupada. A gente pode falar depois. Eles não querem falar depois. Eles querem falar agora, porque foi agora que você parou, ou agora que você chegou em casa. E aí, primeiro dia você faz isso, segundo dia você faz isso, terceiro dia você faz isso, quarto dia você faz isso, passa um mês, passa um ano, passam 10 anos, e aí o seu filho pequenininho que vivia correndo atrás de você, daqui a pouco ele vira o quê? Adolescente. Aí o que acontece? Aí o jogo vira. Aí você quer conversar com ele e ele não quer papo contigo. Paulo não está ensinando a igreja a relaxar com a disciplina. Tanto é que ele fala, tratem de criá-los aonde? Na disciplina e na admoestação. Paulo não está mandando relaxar na disciplina. Paulo está falando para não provocar a ira. Paulo está dizendo, entenda aquilo que chateia o seu filho, aquilo que provoca a ira no coração dele e procure não fazer. Quer ver outra coisa que chateia muito filhos? Quando nós também menosprezamos a capacidade deles para resolver algumas coisas. Quando nós dizemos, não, você não tem idade para isso não. O camarada já está com 21 anos de idade e não tem idade para resolver nada. Aí quando chega aos 40, aí a pessoa fala assim, poxa, esse garoto não vai embora. Você passou a vida dizendo que ele não tinha capacidade de resolver nada. E ele está lá morando com casa, comida, roupa lavada, luz paga, Wi-Fi. Vai embora para quê? Melhor mundo, melhor dos mundos. Quando nós menosprezamos a capacidade deles de resolver algumas coisas, quando nós menosprezamos o tempo de qualidade que nós podemos dar a eles, quando nós fazemos essas coisas, nós estamos provocando a ira. Quando nós não paramos para brincar com os nossos filhos. Ih, pastor, brincar com o filho é brincar com o filho. Isso é importante. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa muito ocupada, eu trabalho. Eu trabalho na igreja. Deixa-me dizer uma coisa para você. Por mais importante que o seu trabalho seja na sua vida, ele não deveria ser mais importante que os seus filhos. Por mais importante que seja o trabalho que você realiza na igreja, esse trabalho também não deveria ser mais importante que a vida dos seus filhos. Não deveria. Não deveria ser. Por isso, Paulo está dizendo, quer ter uma família abençoada, quer ter filhos saudáveis, quer ter filhos que honrem a vocês, então não provoque eles a ira. Aprenda a ouvir seus filhos. Não estou dizendo que você vai dizer sim para tudo que eles vão dizer, mas nós temos que aprender a ouvir. Nós temos que aprender a dedicar tempo e tempo de qualidade.
Nós temos que aprender a respeitar os seus limites. Ah, porque na época do seu avô a coisa era diferente, eu fui criado de outro jeito. Sim, você foi criado de um outro jeito, numa outra época, mas isso não quer dizer que você não pode ouvir o que o seu filho tem a dizer. Isso não quer dizer que você não pode ouvir o que ele tem para falar, ou que você não pode entender que talvez ele não tenha o mesmo temperamento que você. Que talvez você tenha um tipo de temperamento que fez com que você se tornasse a pessoa que você é hoje. E você precisa entender que talvez o seu filho não vai ser a mesma pessoa que você é. O mais importante é que você ensine a ele ou a ela a ser um homem, uma mulher de Deus. Mas é preciso ouvir, é preciso entender o que está acontecendo. Sabe por quê, meus irmãos? Muitas vezes os filhos não conseguem expressar de modo claro o que estão precisando ou o que estão sentindo. Quantas vezes o seu filho ou a sua filha já chegou até você para falar alguma coisa, e quando ele chega e você fala assim, pode falar, o que acontece? O que acontece? Ele trava ou não trava? Eles têm dificuldade de se expressar. Eles ainda estão em formação. E se você não tiver a sensibilidade necessária para abrir o coração, para dizer, filho, pode se abrir comigo, pode falar o que você quiser. Se você não tiver essa sensibilidade, eles não vão conseguir se abrir. Lá em casa, eu e minha esposa, quando minha esposa ficou grávida da Raquel, e depois do Thierry, nós sempre conversamos muito a respeito disso. E dissemos, olha, nós vamos criar os nossos filhos como? Sentamos, conversamos como seria a educação deles, como nós agiríamos, definimos algumas coisas. E uma das coisas que nós definimos foi, precisamos ser amigos dos nossos filhos. Precisamos mostrar para eles que aqui dentro de casa não existe assunto proibido. Eles têm que ter a liberdade para contar tudo para nós, para falar de tudo com a gente, porque é melhor eles se abrirem com a gente do que se abrirem com pessoas que não são cristãs. E desde cedo eles sempre tiveram a liberdade de falar de qualquer coisa. Pensa que é fácil? Não é fácil não. Tu está lá sentado, daqui a pouco a criança vem e solta um assunto que tu fica assim. Ó. Mas você como pai e mãe, você tem a responsabilidade de você ensinar e não o estranho. O estranho não vai ensinar com o mesmo amor. O estranho não vai ensinar com o mesmo cuidado. O estranho não vai ensinar com o mesmo carinho que você. Por isso, quando o seu filho vier falar com você e travar, ajude-o a destravar. Seja uma pessoa receptiva. Ajude-o a se abrir. Porque às vezes eles estão aflitos, eles estão querendo se abrir, mas não conseguem. E muitas vezes nós tratamos eles abaixo da sua capacidade. Aí, está vendo? Esse garoto parece maluco. Ele chega diante de mim e trava e não fala nada. Ah, vai lá, garoto, que eu estou ocupado. Sabe quando essa criança ou quando esse adolescente vai te procurar de novo para se abrir? Nunca mais. Aí você chegar, meu filho, o que está te afligindo? Quer conversar? Mas eu quero conversar com o senhor em particular. Então vamos conversar em particular. Abre o coração. Estou querendo chorar, então chore. Precisamos estar sensíveis. Porque se você tiver um relacionamento aberto com o seu filho, se você tiver um canal de diálogo aberto com o seu filho, você vai conseguir transmitir ensinamento, disciplina e admoestação. Porque aí você vai contar
com o coração aberto do seu filho ou da sua filha. E você vai conseguir dizer para ele o que é certo e o que é errado à luz da palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Então, meus irmãos, é muito importante que nós possamos estar juntos com os nossos filhos. Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 21, pode colocar na tela, por favor? Colossenses 3, 21. Paulo está dando a mesma recomendação a outra igreja. Nós estamos lendo a carta de Paulo aos Efésios. Este texto é a carta de Paulo aos Colossenses, à igreja de Colosso. E Paulo dá aos Colossenses recomendações muito parecidas, com as recomendações que ele dá à igreja de Éfeso. Só que aí, aos Colossenses, ele acrescenta alguma coisa. Ele diz assim: pais, não irritem os seus filhos. Em Efésios ele escreveu: não provoquem os seus filhos a ira. Lá em Colossenses ele escreveu: não irritem os seus filhos. Está basicamente dizendo a mesma coisa. Para quê? Para que eles não fiquem desanimados. Meus queridos irmãos e irmãs, filhos desanimados são filhos que não vão se abrir com você. São filhos que não vão te honrar. São filhos que vão se afastar do Evangelho. São filhos que vão odiar a igreja. Se você não aprender a ter um relacionamento saudável com o seu filho ou com sua filha desde pequeno, se você não aprender isso, você não será capaz de se relacionar bem com ele durante toda a vida. Mas, se você aprender a construir um relacionamento saudável com os seus filhos desde novinhos, você vai se relacionar bem com eles a vida inteira. E não se engane, filhos são bênção de Deus. O salmista diz que são como flechas nas mãos do guerreiro. Bem-aventurados aqueles que têm a sua aljava cheia deles. Filhos são bênção do Senhor, mas serão bênção quando nós assumirmos a nossa responsabilidade. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, a responsabilidade não é do avô, não é da avó, não é da internet, não é da escola, não é da igreja, a responsabilidade é sua. Portanto, Paulo, mais uma vez, Paulo não está dizendo, não discipline seu filho, não, Paulo está dizendo, crie-os na disciplina. Vou até ler o versículo 4 do capítulo 6 de Efésios novamente, a gente até já colocou ali. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Paulo não está dizendo, não façam nada, deixem o seu filho fazer o que quiser, afinal de contas ele tem que ser criado com liberdade. Não, Paulo está dizendo, crie-os na disciplina, crie-os na admoestação do Senhor. Porém, Paulo está dizendo, não provoque a ira, para que eles não fiquem desanimados, para que eles possam amar a Deus, para que eles possam amar a igreja, para que eles possam amar o próximo e principalmente para que eles possam amar os pais. E aí, meus irmãos, a família será abençoada. A família será restaurada. Um lar abençoado é um lar onde todos estão juntos, unidos pelo vínculo do amor que é Jesus Cristo. Amém? Que você possa colocar isso em prática na sua vida. Que você possa colocar isto em prática dentro da sua casa.
Semana que vem, se Deus assim nos permitir, nós vamos continuar no versículo 5, falando sobre servos e senhores, né? Continuando expondo a carta de Paulo aos Efésios. E você vai ver como isso também interfere na família. Paulo está, mais uma vez eu digo, Paulo está orientando a igreja, dando o caminho para que todos nós possamos ter uma família abençoada. Mas isso passa por cada um de nós. A minha responsabilidade é cuidar da minha família, da minha esposa e dos meus filhos. Como pastor, eu ainda procuro cuidar de muitas famílias aqui dentro da igreja, mas há um limite até onde eu posso ir, porque eu não tenho mais autoridade do que você dentro da sua casa. Dentro da sua casa, a autoridade foi dada a você. A questão é que a Bíblia também fala que a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, não negligencie aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Não negligencie a sua família. Não negligencie os seus filhos. Porque eles são herança do Senhor. Eles são bênção na sua vida. E se você não tem filhos, aí você pode estar dizendo, pastor, eu não tenho mais filhos. Meus filhos já estão grandes, casados, ou eu nunca tive filhos. Essa palavra não é para mim. Não. Essa palavra é para você também. Porque adquirindo conhecimento, você pode ajudar outras pessoas que estejam tendo dificuldade com seus filhos. Aprendendo à luz da palavra, você pode chegar até famílias onde eu não posso chegar. Aprendendo o que Paulo está ensinando à igreja, você pode levar e passar esse conhecimento adiante, amém? Então essa palavra é para você também. Aliás, a palavra de Deus nunca volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito de Deus na terra, amém? Então, coloque essa palavra em prática na sua vida. Lute para que o seu lar seja um lar abençoado. Lute para que a sua casa seja uma casa abençoada. Lute para que a sua família seja uma família abençoada. Mas faça isso aos olhos da palavra de Deus. É colocando a Bíblia em prática que você terá um lar abençoado. Amém? Vamos ficar de pé. Deixe-me orar por você. Senhor Deus e Pai, que esta palavra possa ter falado a corações nessa noite. Que o Teu Espírito, Senhor, possa agir nas famílias aqui representadas, ó Pai. Que haja restauração entre os relacionamentos de maridos e esposas, de pais e filhos, ó Deus, para que as famílias da Tua igreja sejam famílias abençoadas. E aonde quer que esta mensagem chegue, Senhor, através da internet, que famílias também sejam abençoadas em nome de Jesus, ó Pai. Porque, Senhor, nós cremos que a família é a base da sociedade, assim como a família é a base da igreja, Pai. Senhor, quando o Senhor olhou para Adão lá no paraíso, o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só, lhe farei uma auxiliadora idônea, e assim o Senhor criou a sua esposa. Por isso, Pai, nós sabemos que a família, ela foi planejada pelo próprio Senhor. Por isso, Pai, abençoa as famílias aqui representadas. Se porventura, Senhor, há alguma raiz de amargura, se porventura existe alguma raiz de mágoa dentro de alguma família, Senhor, que isto caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Que haja perdão, que haja restauração, ó Pai, que famílias sejam renovadas nesta hora, em nome de Jesus, ó Pai. Que a Tua bênção esteja sobre cada lar aqui representado, Senhor. Nós Te louvamos, ó Pai, e Te bendizemos por tudo, em nome de Jesus. E que toda a igreja do Senhor diga amém
Quero chamar os diáconos aqui à frente. Ao final do culto, nós vamos orar pelos enfermos com a unção com óleo. A Bíblia diz que se alguém está enfermo, traga para que receba a oração da fé e a unção com óleo. Os homens de Deus vão estar aqui para orar pela sua vida. Que Deus te dê uma semana abençoada na sua presença. Quero mais uma vez convocar a todos a estarem aqui amanhã às 9h da manhã para a nossa semana de jejum e oração. Tenho certeza que Deus vai falar a muitos corações. Amém? Senhor, leva-nos agora de volta aos nossos lares em paz e segurança. Dá-nos um restante de dia abençoado, ó Pai. Dá-nos uma semana abençoada, ó Pai. Que o Senhor continue abençoando as famílias aqui representadas. Nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua presença em nosso meio. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre, e que a Igreja do Senhor diga amém. Deus te abençoe, nosso bazar e nossa cantina está funcionando, vá em paz, em nome de Jesus, amém?